Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre O Fundamentalista Relutante de Mohsin Hamid, um livro publicado em 2007. E é um livro que atualmente praticamente só tem em sebo, né? Eu vi essa recomendação desse livro naquele Livro da Literatura, né, que é aquela coleção que a Globo Livros publica, né? Toda livraria tem, né? Livro da literatura, livro da filosofia, enfim, várias disciplinas, livro da política. E aí uma das recomendações que o livro faz de literatura contemporânea é esse livro, e eu achei interessante a sinopse lá que eles colocam do livro, e comprei esse livro num sebo. E é um livro realmente, é um bom livro, tem uma provocação assim, interessante. A história vai começar no Paquistão, em Lahore, que é o, não sei se é Lahore ou Lahore, sei lá, mas é uma das principais cidades lá do Paquistão. É um bar nessa cidade, e aí um paquistanês vê um americano e começa a conversar com ele. E começa a contar a história dele, a história de quando ele morou nos Estados Unidos, quando esse paquistanês morou nos Estados Unidos. E o livro vai ser basicamente um monólogo nesse bar, esse paquistanês contando essa história pro americano. O americano até parece que responde algumas vezes, mas a gente não vê o que ele fala, né? A gente só vê as respostas do paquistanês, que o nome do paquistanês é Changes, não sei se é assim que pronuncia, mas enfim. O Changes, ele vai morar jovem nos Estados Unidos, ele se forma em Princeton, ele consegue uma bolsa lá. Então ele era um jovem brilhante, assim, ele consegue um ótimo emprego no setor financeiro. Aliás, no setor financeiro não, era uma empresa que avaliava o valor de outras empresas. Quando a empresa estava, alguém estava interessado em comprar, quando a empresa estava interessada em ser vendida, essa empresa que o Changes trabalhava, ela avaliava o valor dela e via onde é que ela poderia reduzir custos para aumentar o valor dela, enfim, esse tipo de coisa. Ele está ganhando muito bem nessa empresa, ele bem jovem, né, assim que ele sai da faculdade. E ele começa a namorar uma, uma moça americana também, chamada Erika, muito bonita, bem rica. E ele sente que está se integrando à sociedade americana, ele gosta daquilo. Às vezes ele tem alguns sentimentos contraditórios, assim, mas tudo muda realmente depois do ataque de 11 de setembro de 2001. Ele começa a sentir cada vez mais dividido em relação à sua identidade como paquistanês. Ele se sente assim. Ele se irrita com um pouco a forma como os Estados Unidos interferem em outros países, e aquilo começa a afetar a vida, inclusive, dos parentes dele que moram no Paquistão, porque aí começa logo depois que os Estados Unidos começam a invadir, eles invadem o Afeganistão, né, para combater a Al-Qaeda, né, que o Afeganistão é vizinho do Paquistão, mas também a Índia, que é um vizinho do Paquistão, com quem eles têm uma relação bem intensa, e é um país maior, né, do que o Paquistão, mais forte militarmente. Logo depois também dessa invasão dos Estados Unidos ao Afeganistão, a Índia ameaça invadir o Paquistão, e aí o Changes acha que isso tem relação com os Estados Unidos. Os Estados Unidos meio que, essa postura de invadir os outros países também autoriza, é como se autorizasse os outros países a invadir países menores. E aí o Changes fica esperando os Estados Unidos ajudarem o Paquistão, porque o Paquistão está ajudando os Estados Unidos, né? Ele permitiu que os Estados Unidos instalassem uma base militar lá, mas os Estados Unidos não se mete nesse problema, nesse conflito entre Paquistão e Índia.
Então ele fica irritado com aquilo e outras coisas vão acontecendo. A própria reação da sociedade americana, porque ele começa que ele passa logo depois do ataque, ele fica um tempo lá no Paquistão, passa umas férias lá, e aí ele volta para os Estados Unidos de barba, né, que é uma característica bem muçulmana, né? Geralmente não, mas tem muitos muçulmanos que usam uma barba bem longa, pelo menos é o que ele conta aqui no livro, mas aquilo nos Estados Unidos não era bem aceito naquela época. Um colega dele até fala isso, um colega dele lá da empresa que ele trabalha, fala, olha, não sei qual é dessa barba, porque você tá usando, mas o pessoal não tá gostando, o pessoal tá... Ele percebia o pessoal olhando estranho, e, e antes ele achava o contrário, achava que ele morava em Nova York, né? Que Nova York, ele poderia ter qualquer identidade que, que ele seria bem aceito lá, uma cidade multicultural, cosmopolita, enfim. Mas depois do 11 de setembro ele já percebe um clima diferente, ele vê em vários lugares bandeiras dos Estados Unidos, e então isso vai pouco a pouco mudando os sentimentos dele, né? Então são duas histórias assim em paralelo, né? Que uma vai meio que influenciando na outra, né? Uma é essa história que ele está contando ao a esse norte-americano que ele encontra no bar, e a outra é o que está acontecendo entre ele e esse norte-americano. À medida que ele vai contando essa história, o tom dele em relação a esse norte-americano vai começar a mudar. Ele vai comentando algumas coisas. Primeiro começa assim, bem educado, né? Vai comentando algumas coisas da paisagem, né? Da situação ali no bar, do que está acontecendo ali. Às vezes é um pouco até irritante, assim, um pouco forçado, né? Porque todo início de capítulo... Os capítulos são relativamente curtos, assim, acho que umas 10 páginas, 12 páginas. O livro é pequeno, né? O livro tem 170 nessa edição, né? Mas as páginas são assim. É uma página grande, mas assim, tem poucas palavras por linha, assim. Eu reparei que é. Eu estranho, assim, tem menos do que o normal, tem muitos espaços em branco, assim. Então eu acho que em outra edição talvez fosse até menor do que 170, talvez uns 140 por aí. Enfim, mas é um livro muito fácil de ler, assim, porque é muito. É uma linguagem simples, realmente. Ah, sim, deixa eu comentar o que eu estava falando, né? Que é um pouco forçado, porque todo início de capítulo ele começa comentando alguma coisa sobre a paisagem lá que eles estão vendo, né, no bar, né? Às vezes comentando alguma coisa de como tá começando a escurecer, alguma coisa dos outros clientes lá do bar. Aí depois ele encontra alguma coisa na paisagem que se relaciona com o que ele está narrando, né? Uma história que ele está narrando sobre os Estados Unidos, sobre o tempo dele nos Estados Unidos. Aí todo início do capítulo é isso, ele retorna a história desse jeito, assim, acho que é meio forçado isso, mas enfim. Mas assim, é um livro tranquilo de ler, assim, os personagens não tem, assim... O único personagem realmente profundo, tem uma certa profundidade, é o Changes, né? A Erika, que é essa namorada dele também, ela começa a passar por um problema. Eu não vou falar pra não dar spoiler, mas ela depois do 11 de setembro, ela começa também a sofrer com os efeitos disso. Ela tem alguns traumas no passado dela, mas realmente não tem, assim, muita profundidade dos personagens. É um livro que quer um pouco, assim, mostrar um ponto, né? Ele quer demonstrar fazer uma crítica a essa atuação dos Estados Unidos depois do 11 de setembro. Mas eu gostei, né? É uma perspectiva como a do... Eu não vou nem dar um spoiler aqui, que é uma parte que é bem interessante aqui. Depois do 11 de setembro, eu não vou dar um spoiler do que ele sentiu. Mas, mas seria difícil uma perspectiva como essa aparecer fora da ficção, né? Porque o que é interessante da ficção é realmente dar voz a um personagem com sentimentos que as outras pessoas considerariam muito errado, né? Então, dar voz a personagens realmente desconfortáveis. A partir de determinado momento é difícil se simpatizar com o Shanji, né? Então, eu achei interessante isso.
Então é um bom livro, assim. Não é uma história... É uma história que prende a atenção, não é assim, como eu disse, uma história muito profunda, assim, grande profundidade dos personagens. Mas vale a pena a leitura, assim. Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal, comente se você já... Esse autor tem vários livros, né, publicados, traduzidos para português. Eu até fiquei interessado em outros. Comente se você já leram algum outro dele. É isso. Até a próxima resenha.